João capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 71, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães que vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu também o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Que está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive
e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu o número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12 apóstolos. Amém? Oremos. Pai querido e bendito, que a tua palavra fale ao nosso coração, tua palavra que é inerrante, tua palavra que é indestrutível, tua palavra que é eterna. Que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra nos nossos corações. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, essa mensagem, ela tocou forte no meu coração. E como eu falei para os irmãos, eu poderia muito bem ler um versículo e explicar todo esse contexto. Mas eu quis fazer essa leitura proposital, para que nada se perdesse daquilo que Jesus falou. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar um dia antes, um dia atrás. E Jesus está vivendo um contexto de muito trabalho e de luto. Os evangelhos narram que eles não tinham tempo nem para fazer sequer uma refeição. Tamanho era o trabalho que eles tinham de Jesus e dos seus discípulos. Os discípulos tinham acabado de chegar da sua primeira viagem missionária e estavam relatando os feitos, as grandezas das coisas que aconteceram nessa viagem, quando falaram para Jesus e dizendo: olha, o seu amigo, aquele que te batizou, João Batista, ele foi decapitado, ele foi morto, ele estava morto e agora foi decapitado. Jesus, então, diante desse sofrimento e da exaustão física, porque Jesus, ele é 100% Deus e também foi 100% homem. Como Deus, ele é onisciente, e aqui nós podemos ver nesse texto que lemos, que Jesus já sabia quem daquela multidão iria acreditar nele, crer nele, e quem dentre os 12 também iria trair. Jesus não foi pego de surpresa. Isso se chama onisciência, prova irrefutável de que Jesus é Deus. Mas Jesus também, como homem, ele se entristecia. Jesus, como homem, sentia fome, sentia cansaço, precisava descansar. Jesus estava exausto e os seus discípulos também. Não podiam fazer uma refeição em paz, tamanho ministério para expelir demônios, a pregação do evangelho, cura, enfim. Jesus fala para os seus: olha, vamos nos retirar para um lugar deserto. Eles então vão para um lugar deserto e a multidão nota que Jesus está saindo de tal lugar para ir para outro lugar. Jesus vai por mar, vai por água, e a multidão vai a pé e chega primeiro no deserto. Quando Jesus atraca com a sua navegação, lá está a multidão. E os evangelhos narram então que Jesus se compadeceu deles. Os discípulos dizem: o que vamos fazer com essa multidão?
multidão, já está tarde, estão com fome, despede esse povo. Mas Jesus, os evangelhos narram que Jesus se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus pregou para eles, Jesus curou eles, e no final da tarde, Jesus faz um teste com os seus discípulos, e diz assim: olha, deem um jeito, porque esse povo está com fome. O André toma a iniciativa e diz: Senhor, achei no meio da multidão um jovem, um menino, que ele traz consigo 5 pães e 2 peixinhos. Eu preguei sobre isso. 5 pães não eram pães franceses ou aqueles pães que caseiro, não era nada disso. Era uma espécie de bolacha que eles faziam seca, e os peixes também não eram nenhum tucunaré, eram peixinhos, uma espécie como se fosse do tamanho de uma sardinha salgada no vinagre, uma sardinha em conserva. Era um alimento para uma pessoa. E Jesus, que é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, e poderia criar pães, a ponto de que o próprio Satanás sabia disso. E quando o testou no deserto, e o tentou no deserto, e viu que Jesus estava com fome, apontou para as pedras e disse: diga para que essas pedras se transformem em pães. Jesus tem o poder de transformar pedra em pão. Na verdade, Jesus tem o poder de criar o pão do nada, porque assim foi na criação de tudo. Ele disse: haja luz, e a luz surgiu. Ele disse: faça-se separação da terra e da água, e assim fez. Tudo pelo poder da sua palavra. Mas ao ser tentado pelo diabo a saciar a sua fome com o pão natural, Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem. Até o diabo sabia do poder de Jesus Cristo. Jesus ali poderia ter criado o pão do nada, mas ele cria, ele multiplica a partir de, indicando que se nós entregarmos aquilo que temos nas mãos do Senhor, ele é capaz de multiplicar, mesmo que seja pouquinho. Essa multidão se alimentou, era uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles ficaram maravilhados com isso. Jesus manda com que os seus discípulos se retirem e entrem na embarcação e voltem de onde vieram. E Jesus, sabendo que aquela multidão queria o arrebatar para fazê-lo rei, sobe ao monte para orar. No meio da noite, já na madrugada, o vento era contrário e os discípulos remavam sozinhos no meio daquele lago. Jesus, do alto da montanha, observava os seus discípulos. Quando já não tinham mais forças, eis que vem o Mestre, caminhando por cima das águas. Quando as esperanças se foram, quando as forças se esgotaram, Jesus Cristo operou outro milagre. Um milagre na multidão, agora um milagre no particular. Os discípulos viram Jesus e se admiraram e disseram: quem é este que anda por sobre as águas e que os ventos obedecem? Chegaram então no outro dia em Cafarnaum, e Jesus estava ali ensinando. A multidão viu que Jesus não estava no monte, não estava na praia, logo pensou que Jesus tinha voltado a pé, porque eles viram que Jesus não saiu com os discípulos também no barco. Eles então voltaram para Cafarnaum, chegaram na sinagoga e lá Jesus estava ensinando. E então chegamos no ponto que nós lemos. Uma multidão que um dia antes viu o milagre da multiplicação. A multidão que experimentou o sobrenatural de Deus. Uma multidão que teve o prazer de experimentar aquilo que os seus antepassados, de certo modo, tinham experimentado no deserto. Um alimento que sacia a fome de uma forma sobrenatural, que surge de uma forma sobrenatural. O maná caía do céu, mas ali Jesus multiplicou os pães. Quando aqueles homens chegaram até Jesus, Jesus logo respondeu a pergunta deles com um questionamento. Vocês não querem saber como eu cheguei aqui? O que vocês querem é o que eu posso fazer. E eu quero trabalhar nesse sermão com essa ideia do que aconteceu e com o que está acontecendo. Assim está acontecendo na igreja moderna, assim está acontecendo nos dias atuais. A multidão segue fervorosamente o curandeiro. A multidão segue
fervorosamente o homem da prosperidade. A multidão segue fervorosamente aquele que é capaz de realizar algo espetacular. Mas a multidão não o segue por quem ele é, mas o segue pelo que ele faz. E por isso nós vemos essa revoada de pessoas e esse número assustador de mais de 40 milhões de pessoas desviadas hoje dentro do Brasil. Mais de 40 milhões. Porque essa multidão só quer saber do que Jesus pode fazer. E não está indo atrás de Jesus por quem Jesus é, ou por aquilo que Jesus fez, que ninguém mais consegue realizar. Eles buscam as bênçãos, eles buscam o pão que sacia por hora, mas logo passa. Irmãos, essa multidão tinha se alimentado poucas horas antes, e eles já queriam pão de novo. Eles já queriam outro milagre, porque aquele milagre que Jesus realizou não foi suficiente para eles. Jesus então responde no 27: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou como seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar tais obras? Como alcançaremos o Filho do Homem? Diz para nós o que nós precisamos fazer. E a resposta de Jesus não agradou, porque muitas vezes as pessoas têm procurado Jesus, e a resposta de Jesus não os agrada. Não os agrada porque é uma resposta que envolve fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. A fé é o invisível. E nós queremos coisas palpáveis. A multidão quer coisas palpáveis. A multidão não quer fé, porque a fé não tem garantia. A fé não tem garantia de sucesso. Você não pode pegar, então a multidão quer fé. A multidão não quer fé. A multidão quer saber qual é o esquema. A multidão quer saber qual é a senha, qual é o atalho para chegar até na despensa do céu e receber a bênção. O que é que ele tem que fazer? Quantas campanhas ele tem que vir na igreja? Quantas sextas-feiras, quantos sábados, quantos domingos, quantos envelopes ele tem que pegar e depositar? Qual é o atalho para ele chegar mais rápido no objetivo? Eles querem saber quantas ondas eles têm que pular, quantos pulinhos com uma perna só eles têm que fazer. A multidão quer sacrifício e não fé. Mas Jesus responde para eles que não era do jeito que eles queriam. A multidão então vai além e não se contenta com a resposta de Jesus, que foi: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Sabe o que Deus quer de você, meu irmão? Deus quer que você creia em Jesus Cristo, que a sua fé seja firme em Jesus Cristo, inabalável no Filho unigênito de Deus. Esse é o segredo do Evangelho. É isso que Deus pede de nós. Uma confiança cega e absoluta no seu Filho unigênito, que veio ao mundo encarnado em forma de homem, mesmo sendo Deus, e nos salvou. Mas a multidão não quer isso. A multidão quer saber como ela faz, sem precisar envolver o sobrenatural. Então eles disseram: mas que sinal fizeste para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Horas antes, 10, 12 horas atrás, eles viram Jesus pegando 5 pães e 2 peixinhos, porque está escrito no texto que eles estavam lá onde o Senhor multiplicou os pães e deu graças. Viram Jesus com aquela mísera quantidade de alimento na mão, agradecendo a Deus. E 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram com fartura e sobraram 12 cestos cheios de pães. E eles ainda tiveram a audácia de falar: mas quais são os sinais? E quantas vezes, irmãos, a igreja brasileira tem andado desse mesmo modo? Parece que Jesus precisa fazer um milagre atrás do outro todos os dias, porque se falhar um dia sem Jesus fazer um milagre na nossa vida, a nossa fé está abalada.
Eu esses dias falei, estava conversando com alguém, uma pessoa falou assim, rapaz, tá louco, rapaz, a carne está cara demais. Eu falei, eu concordo. E essa pessoa começou a falar do preço, mas eu via que era uma coisa, uma reclamação fora. Eu falei, meu irmão, qual foi a última vez que você comeu churrasco? Tem uns 15 dias. E nós estamos assim, a igreja está assim, enfarada de milagres. Deus operou um milagre talvez na sua vida ano passado e você já está achando que está demorando para acontecer outro. Foram horas da multiplicação dos pães até essa pergunta que eles fizeram, mas que sinais o Senhor tem feito? Meu irmão, Deus não tem compromisso, Ele não precisa ficar se provando para você todos os dias. É você que tem que se provar para Ele, é você que tem que provar que você é digno dEle e não Ele que é digno de você. O milagre já foi realizado, a obra já foi feita na cruz. Esse é o maior sinal que nós temos. E diante disso, Jesus então engrossou o caldo e disse para eles: vocês não se contentaram com o milagre da multiplicação dos pães? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles então ficaram apavorados com isso, pelo fato de Jesus ter dito: eu sou o pão da vida. Note no versículo 35, a indignação deles está no 41, mas no 35 Jesus usa essa palavra, e se você ver, está em maiúsculo, porque foi a mesma citação que Deus, que apareceu para Moisés no monte, usou. Mas quem é o Senhor? Eu sou o que sou. E aqui Jesus, ele usa as mesmas palavras de dizer eu sou. Vocês não estavam falando de Moisés, que Moisés alimentou vocês com maná? Espera um pouquinho, vocês estão enganados. Eu sou, eu sou. Jesus é Deus, e muitas vezes nós estamos tratando Jesus como algum ser humano qualquer, como um profeta que realiza milagres, e ele se revela na Escritura como sendo o eu sou. E o João usa 7 afirmações de Jesus, dizendo eu sou, para tecer o seu evangelho, da qual das 7 essa é a primeira. E ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Note isso. Em uma história que Jesus contou de um homem rico de um rico e do Lázaro que era pobre. Lázaro era tão pobre que os cães lambiam as suas feridas. Ele desejava comer da mesa do que sobrava do rico, mas mesmo assim ele não ganhava nada. Morreram os dois, o rico e o Lázaro. Só que o Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Sabe qual foi o pedido do rico para Abraão? Mande com que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha boca, porque eu estou com sede. Abraão falou: tem um abismo que separa, quem está aí não vem para cá, quem está aqui não vai para lá. Então mande com que ele volte e pregue para a minha família, para que eles se arrependam e não venham para o mesmo lugar que eu estou. E Abraão respondeu: eles têm a lei e os profetas, a palavra de Deus. Sabe o que isso significa? No inferno, as pessoas que estão lá têm consciência, todos os sentidos estão preservados, eles sentem fome, eles sentem sede todos os dias, pela eternidade toda, eles sentem dor, remorso e sabem, estão conscientes. Mas quem está no céu não. Está farto, está pleno, não tem necessidade, não tem tristeza, não tem dor, não tem sofrimento, e é isso que o pão vivo que desceu do céu nos oferece: a vida eterna, o gozo eterno, a felicidade eterna. E quando ele respondeu isso, eles ficaram indignados no 41. Murmuravam, pois, eles diante dos judeus, porque disseram: eu sou o pão da vida. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão da vida. Nós conhecemos ele é o filho do José, nasceu da Maria, as irmãs dele estão caminhando por aqui. Quem é esse que vai dizer desceu do céu? E Jesus então disse para eles: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Aí, meu irmão,
Deus permite com que a gente fale: Senhor, eu recebo o Senhor na minha vida como o meu único e suficiente Salvador. Sabe, quando você fala isso, é porque o Espírito Santo já lhe convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo. Você só está falando isso porque Ele te escolheu. E quando o Senhor nos escolhe, de maneira nenhuma Jesus Cristo nos lança fora. Eles então começaram a questionar o discurso de Jesus, porque Jesus mais uma vez afirmou: eu sou o pão da vida, no versículo 48. E ele diz no 51 ainda: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí eles endoidaram. Eles falaram: agora Jesus está falando de canibalismo. Nós precisamos primeiro pontuar o que Jesus não está dizendo. Jesus não está dizendo aqui de qualquer prática canibal ou de beber sangue, até porque isso era condenável, reprovável pela lei. Jesus não está falando disso. Mas Jesus engrossa o caldo para eles. Jesus aprofunda e diz o seguinte: o que Jesus está dizendo aqui é a respeito do seu sacrifício. Comer a sua carne e beber do seu sangue é crer no seu sacrifício. Irmãos, não adianta você saber dos nutrientes de tal alimento. Não adianta você saber da teoria do que faz bem e do que faz mal. Você precisa se alimentar para que aquele alimento faça bem para você. E Jesus está dizendo justamente isso. O que vocês querem para a vida eterna, vocês só vão conseguir se vocês chegarem através de mim. Se vocês acreditarem no meu sacrifício, se vocês forem lavados pelo meu sangue que vai verter na cruz. É isso que significa se alimentar da carne e beber do sangue. Jesus se referia ao seu próprio sacrifício. Note isso, versículos 57 e 58, é a resposta do 51 ao 56. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Olha o que Jesus está dizendo: eu me alimento do Pai, porque eu fui enviado do Pai. Algum momento na Bíblia apareceu Deus tirando um bife do braço e alimentando Jesus. É óbvio que Jesus está falando que Ele é o alimento espiritual para a vida eterna. Assim como eu me alimento do Pai, se vocês querem viver eternamente comigo, vocês precisam se alimentar de mim, de Jesus. E ele fala que este alimento era muito diferente daquele que eles comeram no deserto, porque todos que comeram do maná morreram, mas quem se alimenta do pão vivo que desceu do céu vive eternamente. Diante disso, irmãos, aquela multidão de discípulos disse: é duro demais ouvir tal coisa. E aqui então, irmãos, que chega o divisor de águas para encerrar o nosso estudo. O confronto da sua motivação revela a sua intenção. O confronto da sua motivação revela a sua intenção. Saiba disso, meu irmão, que Deus vai confrontar você. Deus vai confrontar o seu pecado. Deus vai pisar no seu calo. Deus vai colocar o dedo na sua ferida. E o que vai provar se você é um discípulo verdadeiro é qual vai ser a tua atitude diante do confronto que vai vir. Talvez você já passou por isso, e se você passou, você sabe o que eu estou falando. Porque diante do primeiro impacto que Jesus deu, da primeira pancada que Jesus deu, muitos dos discípulos falaram: não é para mim isso. Não é para mim. Por isso que hoje as pessoas não passam, a grande maioria se desvia dentro de 2 anos de crente. Porque no primeiro impacto, no primeiro confronto, hoje nós não podemos olhar para alguém e dizer: a atitude que você está tendo é errada. A pessoa sai da igreja, abandona o evangelho. Saiba, meu irmão, que Jesus não alisa ninguém. Jesus não alisa ninguém. Na verdade, Ele nos trata com martelo e fogo. Jesus, Ele forja a nossa fé como o fogo é provado no fogo. Jesus modula o nosso caráter. Ele quebra e faz de novo, irmãos. É assim que Ele trata. Não pense que Jesus não é
politizado. Jesus não se preocupa com o que o mundo está dizendo. Ele permanece sendo o único caminho, a única verdade e a vida verdadeira. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Cristo a qual eu entreguei a minha vida. E os discípulos falaram: é duro demais. É duro demais, Jesus. Eu imagino Jesus nessa cena, lhe dá um sorrisinho e diz, no final de 61, isso vos escandaliza? Imagina se porventura vocês virdes o Filho do Homem subir para o lugar que primeiro estava. Imagina se vocês tivessem consciência de quem vocês estão negando, de quem, com quem vocês estão falando. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não sabem com quem vocês estão falando. Vocês não têm consciência de quem eu sou. Essa palavra subir também é a mesma que ele usou para dizer que seria elevado no meio dos malfeitores. Uma palavra de escândalo. É como se Jesus estivesse dizendo: imaginem quando vocês virem o Filho do Homem crucificado na cruz. O que vai ser de vocês? Contudo, 64... Versículo 63, aliás, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. O que vocês precisam não é de algo material, mas é de algo espiritual. Jesus então, no 64, diz o seguinte: contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Note, irmãos, a onisciência de Jesus. Por isso que na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a não usar de vãs repetições, a não orar com hipocrisia. Ele sabe o nosso coração, Ele sabe da nossa necessidade. Não é feio você chegar e se abrir para Jesus e para Deus em oração e dizer: Senhor, eu estou aflito, eu estou revoltado, eu estou angustiado. Porque não adianta você chegar e dizer: ó Deus excelso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus sabe como você está. Ele conhece. Ele sabe quais são os dele e quais também não são. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam mais com ele, porque foram confrontados. Nós queremos o que o Senhor pode nos dar. Nós queremos riqueza, nós queremos pão, nós queremos facilidades. E Jesus Cristo disse: não, o que eu tenho para vocês é vida eterna. Não, vida eterna nós não queremos. Vida eterna nós não queremos. É do nosso jeito. Não, mas para vocês irem para o céu, vocês têm que aprender de mim, vocês têm que vir a mim. Não, para ir para o céu, Jesus fica tranquilo. O que nós queremos é multiplicação de pães. Nós queremos aquilo que o Senhor fez ontem. O Senhor não levantou um paralítico ontem, que estava no tanque de Betesda há 38 anos. Minha sogra está paralisada, vai lá em casa, restaura a coluna dela, Senhor. Daí, no outro dia, o Senhor tem que fazer outro milagre para se provar. É isso que nós queremos. E Jesus diz: eu não tenho isso para dar para vocês. E as pessoas que buscam isso nas igrejas estão se frustrando. Não porque Deus não tem poder para dar, irmãos. Deus tem, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono desse mundo. Ele é quem manda. Mas não é esse o propósito. O nosso conceito de vida é esse aqui, que dura 70, 80, 100 anos, quando no máximo o que Deus tem para nós é uma vida eterna. Uma vida eterna. Não pense que nós vamos ser espírito voando num paraíso etéreo, não. Tudo luz, tudo nuvem, caminhando em cima de nuvem, comendo nuvem. Isso é coisa do cinema, irmãos. Não é isso. Jesus fala de uma vida. Jesus fala de novos céus, de nova terra, de ruas de ouro, de mansão, de árvores frondosas. Jesus fala de coisas maravilhosas, indizíveis, se fosse o apóstolo Paulo pregando. É isso que Deus tem para nós, algo que não é transitório e não é passageiro. Jesus, como não alisa ninguém, olhou para os 12. Ele sabia daquela multidão, quem iria crer, quem não iria crer. Levantou-se a multidão e foi embora. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis vós retirar-vos também? E Pedro, irmãos, é um dos meus personagens preferidos, se não o preferido das Escrituras é Pedro. E Pedro era ousado. Pedro entendeu o sermão.
Pedro entendeu a mensagem. E olha a resposta desse homem para Jesus. Respondeu Simão Pedro: para quem iremos nós? Não é para onde, não é algum lugar, mas é uma pessoa. Para quem iremos, Senhor? Só tu és o pastor, nós somos ovelhas, nós vamos para quem? As pessoas estão abandonando Cristo, estão indo para quem? E Pedro olha para Jesus e diz: para quem nós iremos, Senhor? Não tem ninguém mais além do que o Senhor. É o Senhor que nós precisamos. Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nós entendemos, Jesus, quem o Senhor é, e nós estamos aqui contigo, não pelo que o Senhor pode fazer, não pelas bênçãos, pelos milagres, mas pelas palavras de vida eterna. Ninguém pode enganar Jesus. Ele sabia que no meio deles tinha um diabo ali, um adversário, que era o Judas, que iria o enganar. Jesus não é pego de surpresa, irmão. Jesus sabe de todas as coisas e conhece o seu coração. A boa notícia está aqui no versículo de número 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você está vendo Jesus Cristo, se você está sentindo Jesus falar no seu coração, aceite esse convite maravilhoso e entregue a sua vida verdadeiramente a Deus. Não pelos milagres que Ele pode realizar na sua vida, e eu te garanto que Ele vai fazer vários. Não porque você merece ou porque eu mereço, mas porque Ele é Deus. Amém. E Ele faz porque nos ama, mas pela obra da vida eterna conquistada na cruz. Feche seus olhos e ore comigo. Pai bendito e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse estudo, por essa palavra. Que essa mensagem não caia no vazio, mas que ela, Senhor Jesus, encontre terreno fértil no nosso coração e que produza frutos para a vida eterna. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho